Agora, para finalizar a aula de hoje, nós vamos lá na página 180, atividade 2B, que é a leitura compartilhada de uma fábula. Então, leia as duas fábulas na sequência, com o apoio da professora e responda as questões. Então, a tia vai para vocês o texto 1 e o texto 2, e aí nós vamos analisar os textos. Nós temos aí algumas questões para a gente resolver, tá bom? Vamos lá? Texto 1. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico, até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ô, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz, mas ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral da história: para homem tolo, a fábula é oportuna. Esta é uma história de quem, deixa eu ver aqui, ó. Contos tradicionais de lendas e mitos, tá? E agora o texto 2. A cegonha e a raposa. Um dia a raposa, que era amigo da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral da história: nunca faça com os outros o que não gostas que façam a ti. Essa também é uma história de um conto tradicional das fábulas, lendas e mitos. Então, nós vamos lá para a página 181 e vamos analisar as duas fábulas. Então, vamos observar, discutir e anotar sobre os personagens. Vocês repararam que nas duas fábulas nós temos a raposa, né? A primeira é a raposa e o corvo e a segunda é a cegonha e a raposa. Então, nós vamos analisar todos esses personagens. Então, na primeira história é a raposa e o corvo. Então, vamos lá. A característica atribuída ao corvo. O que a raposa fala sobre o corvo nessa história? Se vocês não lembrarem, não tem problema. Volta lá no texto e lê novamente. Então, o que a raposa, quando ela quer pegar o queijo, o que ela fala do corvo? Quais são as características que ela atribui ao corvo? Assim, só para dar uma clareada aí nas ideias, a raposa ela faz muitos elogios a eles, né? Ao corvo. Então, as características que a raposa atribui a ele são características boas, positivas, né? Então, voltem lá e falem para mim quais são as características atribuídas ao corvo. Na letra B, Desculpa, gente. Quais as características atribuídas à raposa? Então, observa no primeiro texto quais características que ela ganha. Porque assim, ali o corvo não vai falar quais as características da raposa, mas ela por si só, ela demonstra ali a personalidade dela. Então, quais características a gente pode chamar essa personalidade dela, tá? No texto 1, o que ela faz? Ela demonstra que ela é o quê? Lá tem um pedacinho, lá no finalzinho vocês conseguem perceber isso, tá? Então, analisem lá e respondam aí pra tia. Letra C. A raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nessa fábula é igual à apresentada em Um Corvo e a Raposa? Explique. Então, na segunda
história, ela também tem alguma característica. Qual é essa característica dela? É igual à da primeira? Se sim, explica por quê. Se não, explica por quê também. Então, como a raposa foi nessa fábula da cegonha e raposa? Vocês vão comparar as características dos dois textos, tá? Então, encontre a característica... A primeira vocês já vão ter escrito lá em cima, né? Encontre qual é a característica da raposa no segundo texto e faz essa comparação. E escreva brevemente. Letra B. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstram essas características da personagem? Explique. Então, o corvo, ele é considerado um animal astuto e inteligente. Mas lá na fábula A Raposa e o Corvo, ele foi inteligente? Ele foi astuto? Ou a raposa conseguiu enganar ele? Explica o que aconteceu, tá bom? Vamos lá para a página 182 para a gente finalizar a atividade de hoje. Na questão 3. Comparação entre as fábulas, a cegonha e a raposa e o corvo. Então, nós temos lá uma tabela para preencher. E tem lá, texto 1, texto 2. O texto 1 é a raposa e o corvo, e o texto 2 é a cegonha e a raposa. Então, a gente vai sempre falar sobre cada um dos textos, tá? Personagens da história. Muito fácil, né? Quem é o personagem da história da raposa e a cegonha e o corvo? E texto 2, quem é o personagem de a cegonha e a raposa? Só escrever aí, tá? Características das personagens. Citar palavras ou expressões de cada personagem, tá? Então, voltem lá na página anterior e vejam as características que vocês atribuíram para a raposa e o corvo e as características da raposa e a cegonha e a raposa. E escrevam lá só algumas palavrinhas, tá? Terceira, o que acontece na fábula? Qual é o resgate da situação apresentada? Então, lembrar que o corvo conseguiu uma comida e o que a raposa fez, né? Essa é a situação. Já na 2, onde a raposa convida a cegonha para comer com ela e acaba que não deixa, né? Faz uma situação que a cegonha não consegue. E aí, o que acontece? Então, vocês vão brevemente escrever isso aí, tá? O que você entendeu? O que foi entendido da moral? O que você consegue entender com essa moral da história? Então, volta lá, olha a moral da história e fala pra mim o que você consegue entender com isso. Escreve pra mim aí. E forma como a história é contada. No texto 1, tanto no texto 1 quanto no texto 2, existe um narrador, né? Tem alguém contando essa história, o narrador está contando essa história. Só que no texto 1, existe falas do personagem. A raposa conversa com o corvo. Já no texto 2, o personagem fala ou só o narrador conta a situação que está acontecendo? Então, respondam aí pra mim, tá? Anotem aí. E aí, por último, vocês vão dar o pensamento de vocês por em palavras, tá? Você concorda com a moral das duas fábulas? Justifique. Então, vocês vão voltar e vão já ter feito o entendimento dessa moral, que a primeira é: para o homem tolo, a fábula é oportuna. E na segunda, nunca faça com os outros o que não gostas que façam a ti. Então, você concorda que essa moral é verdadeira? Isso existe mesmo? Colocando ela pra gente, na nossa vida, essas morais batem? Então, vocês vão dizer pra mim se concordam ou não e vão justificar, dando um exemplo, porque concordam ou não, tá bom? Beijo, até amanhã e caprichem nessa lição.